Paz do Senhor, meus queridos. É muito bom estar aqui novamente, trazendo essa mensagem para vocês. Hoje é uma mensagem especial e nós vamos orar antes de mais nada para que o Senhor nos abençoe. Fale através das minhas palavras até o seu coração. Vamos orar. Pai, te agradeço nessa noite pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo entendimento que ela nos traz. Te louvamos ao Senhor, ó Pai, porque hoje entendemos que essa palavra vem como um marco na vida da Igreja do Nazareno do Castelo e na nossa vida, Senhor, também como ministro da Tua Palavra. Nós te agradecemos nessa noite, que ela encontre, ó Pai, ó Senhor, o destino no coração de cada irmão, para que eles aprendam, entendam e coloquem em prática, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito em nosso canal, esse é o momento oportuno para fazer. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem, deixe também seus comentários nessa mensagem para que em breve possamos também responder os seus comentários. Essa mensagem dessa noite, como eu disse, ela é uma mensagem especial. E nós aprendemos na prática, e apesar de sempre falar sobre pregar, sobre relacionamento diário, sobre viver essa vida de relacionamento com o Senhor, podemos entender que a partir de tudo que vivemos, a igreja não é a igreja só aos domingos. As igrejas estão acostumadas e as pessoas estavam acostumadas a pensar que os outros 6 dias da semana são os dias de maior conflito na vida cristã. Mas nós podemos observar que ao redor do mundo há um crescimento e um entendimento que os cristãos encontram-se posicionados no lugar correto em que Deus deseja usá-los para alcançar pessoas que os pastores, os líderes não conseguem chegar e acessar. É importante saber que a igreja não se resume somente aos domingos. A pandemia fez a gente aprender isso e aprendemos na prática. E precisamos aproveitar esses momentos como um veículo no Evangelho de Cristo. Nessa lógica, a igreja dispersa, entendendo essa dispersão, é tão mais poderosa do que a igreja reunida somente aos domingos. Durante a semana, você tem os seus diálogos, as pessoas com quem você se relaciona, os lugares que você acessa, que eu jamais entraria nesses lugares. Você está lá. Você, como um instrumento do Senhor no seu trabalho, nas salas de aula virtual que você tem participado como estudante, em todos os lugares que você tem estado presente. O entendimento é de que a igreja é você, sou eu, somos nós. E nós estamos aí não mais reunidos aos domingos naquele salão, mas estamos reunidos aos domingos através das redes sociais, de maneira online. E isso também nos mostra que a igreja se reinventou, a igreja se adaptou, a igreja nesses novos tempos tem sido desafiada e tem cumprido o desafio do Senhor em propagar a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam. Na história da igreja, em todos os momentos onde aconteceu as dispersões, chamado de diáspora, foram os momentos onde a igreja mais cresceu, a igreja foi mais adiante, a igreja foi mais forte. E nós podemos ver dentro dessa linha de raciocínio o que o apóstolo Paulo nos diz e nos mostra através da palavra de Deus. No livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, o livro chamado O Maior Líder do Cristianismo, o apóstolo Paulo, diz que a vida cristã não é um mar de rosas. E nós aprendemos isso na prática nesses dias. Perdemos pessoas, perdemos irmãos queridos, perdemos pessoas para este vírus, não temos a noção do impacto de tudo isso que tem ocasionado na vida das pessoas, mas sabemos que é uma realidade no nosso meio. Passamos por lutas, passamos por tempestades, como nunca havíamos passado antes. O interessante de entender isso é que os covardes, os medrosos, que têm medo de decidir entrar no reino de Deus, esses, na verdade, desistiram no meio do caminho. Nós ainda estamos aqui. A vida cristã é uma viagem por águas calmas. Também você pode achar, e se você achava, agora acredito que você já não tem mais esse pensamento junto com você, a vida cristã não é esse mar de rosas, mas é uma sequência de fatos e de momentos que passamos de luta, de turbulência, de mares revoltos. É um momento de navegação onde o mar não está calmo.
Sempre existem ondas e tempestades que precisamos passar por elas. E este foi o momento que nós vivíamos e ainda estamos vivendo. Acredito eu que passamos já da metade do mar. Ainda há um longo percurso para conseguirmos chegar até a margem do outro lado. Se é que você me entende nessa noite. Ainda nós vamos enfrentar dificuldades. Ainda nós vamos passar por tempestades. Mas o Senhor está conosco. 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10, é o texto que eu quero meditar com você hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, diz o seguinte: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É esse texto que nós vamos meditar nessa noite brevemente. E se você, como um leitor desavisado, fizer a leitura desse capítulo, a partir do versículo 4 até o versículo 10, você pode até entender ali que achar que é uma sequência de fatos desconexas umas das outras, mas na verdade não são. Paulo faz aqui uma separação de 27 categorias, que são divididas em 3 grupos de 9. No versículo 4 ao 5 é o que nós vamos nos atentar. Paulo fala a respeito das provações. No versículo 6 ao 7, Paulo fala da divina provisão. E no versículo do 8 ao 10, Paulo fala das vitórias sobre as circunstâncias adversas. Paulo começa com esse catálogo aqui, se eu poderia dizer, de provas, com uma virtude ali mais robusta da vida cristã. E a primeira que ele inicia dizendo ali é a respeito da paciência triunfante. A paciência triunfante. A palavra grega usada para paciência é opomone. E não pode ser traduzida literalmente como nós pensamos que seria a paciência. Ela não pode se descrever como uma mentalidade de alguém que está sentado de pernas cruzadas e cabeça baixa esperando passar os problemas. Mas ao contrário disso, a habilidade de alguém suportar as coisas de uma maneira triunfante que a transforma profundamente. Crisóstomo, o maior pregador do Oriente, chama hipomone de raiz de todo o bem, fortaleza que não pode ser conquistada. Essa paciência não é essa capacidade natural de suportar algumas dificuldades da vida, mas um corajoso triunfo que recebe todas as pressões da vida e sai delas com um brado de alegria. A pessoa não somente se deixa abater pelas dificuldades, mas se mostra grata pela oportunidade de passar por elas, sabendo que isso trará a glória de Deus. Enfrentamos pessoalmente, dentro da minha casa aqui, enfrentamos o Covid aqui em casa. Enfrentamos o luto também. Enfrentamos a doença, as preocupações com o futuro da igreja, com o trabalho, com o sustento da minha casa, com os nossos pais que já são de idade avançada e estão necessitando do nosso amparo. Enfrentamos dificuldades de alguns dos nossos irmãos junto com eles, que têm contado os seus problemas e os seus desesperos enfrentados nessa vida. Alguns já enfrentaram alguns problemas como esse. Outros estão passando por dificuldades como estas. E outros ainda enfrentarão dificuldades que podem estar próximo de chegar. Mas o que precisamos nessa época é desta paciência triunfante que Paulo está falando. Nós precisamos repensar as coisas. Precisamos repensar essa nova realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos proclamar esse evangelho agora de uma outra maneira.
E Paulo, entendendo eu que, olhando para a vida de Paulo, exclusivamente nas suas viagens missionárias, e até mesmo quando ele estava preso em Roma, Paulo já fazia o que nós estamos fazendo hoje. Como assim, pastor? Nós não estávamos acostumados a pregar para uma câmera. Nós não estávamos acostumados a falar com um celular, com uma câmera. Paulo fazia a mesma coisa aqui, mas a última tecnologia que Paulo tinha em suas mãos eram as cartas. E nós vemos que Paulo, dentro da prisão, conversava com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, estabelecida nas diversas regiões. Por ali ele passava, e ali ele deixava sua mensagem online. Ali ele encaminhava a mais alta tecnologia que perdura até hoje, que eram as cartas. Paulo já fazia isso, já instruía a sua igreja à distância. E como eu disse hoje na parte da manhã, se você assistiu essa mensagem, temos feito isso. Isso não é novo. Isso nós simplesmente adaptamos ao momento que vivemos com uma outra tecnologia. Mas a igreja sempre foi dessa maneira. Paulo é um exemplo para nós de mostrar que é possível cuidar da igreja. É possível estarmos envolvidos na igreja, nesse propósito de buscarmos, de pregarmos a palavra de Deus, mesmo estando longe daquele prédio. Nós experimentamos tudo isso. Nós vivemos tudo isso nesses dias aqui, enfrentamos tudo isso e sabemos que o Senhor está conosco. Paulo fazia essas mensagens, e as últimas mensagens que ele fez, elas foram encaminhadas lá mesmo, dentro da prisão. E acredito que nós, nesse momento que estamos vivemos o maior momento da igreja no meio dessa pandemia. Nós voltamos a fazer o que já faziam antes. E, na verdade, nós não podemos entender que nós devemos voltar a fazer o que fazíamos antes desta pandemia. Aquilo que fazíamos antes dessa pandemia, nos reunimos ali aos domingos somente, estarmos ali às quartas-feiras ou envolvidos naquele modelo, naquele formato de igreja, aquilo não resultará em mais pessoas para Cristo nos dias de hoje. Pelo contrário, os desiludidos, os perdidos, os desanimados pelo estado atual precisam encontrar com Jesus de novas maneiras. E a igreja precisa se reinventar e continuar assim. Sendo assim, a igreja deve fornecer então novas formas de ir até o mundo. E é o que nós estamos propondo nesses dias, é o que nós estamos vivendo nesses dias. Nós precisamos pensar como igreja, como acessar todos esses que ainda se encontram perdidos, desesperados, aqueles que estão sem esperança, desiludidos. Nós precisamos, como igreja, pensarmos nessas maneiras agora de acessarmos essas pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos criar essas maneiras de levar essas pessoas até Cristo. Mesmo que agora, exercitando ali o que nós precisamos exercitar, como Paulo diz, essa paciência triunfante. Nós precisamos entender que vai ser necessário, a partir desse momento, todo um esforço para que isso aconteça da igreja como um todo. Nós estamos envolvidos nisso. A igreja ela não se compõe somente do pastor e dos seus líderes, as ovelhas, aqueles que estão lá entendendo o seu chamado, entendendo aquilo que resgatado foi por Cristo, e agora precisamos resgatar outros também a Cristo. Durante essa semana eu participei de uma conferência e ela me impactou de diversas maneiras, e eu pude ouvir uma frase interessante do pastor Steve Andrews. Ele deixou essa frase, eu quero terminar essa mensagem dessa noite deixando essa frase para você também. Steve Andrews disse o seguinte: o futuro da igreja deve ser cada crente um discípulo e cada discípulo um ministro do Evangelho de Cristo. Pastor, eu não tenho chamado pastoral, mas você precisa testemunhar sobre Cristo na tua vida. Você precisa testemunhar onde você estiver sobre este Jesus que tanto nós amamos, que tem nos sustentado nesse tempo. E hoje, como eu disse para vocês, que é um dia especial, nós estamos comemorando hoje 100 vídeos no YouTube. Hoje, a Igreja Nazareno do Castelo comemora 100 vídeos de mensagens, de pregação no YouTube. Com 5 para 6 meses de pandemia, onde nós não estamos mais reunidos lá na igreja,
nós completamos hoje 100 vídeos. E eu quero agradecer a todos os irmãos que se envolveram na pregação da palavra, aqueles que mostraram os seus talentos, os seus dons, que colocaram eles para fora, aqueles que usaram sua criatividade, aqueles que não tinham familiaridade nenhuma com as câmeras, aqueles que fizeram de maneira adaptada as suas mensagens, fizeram de maneira adaptada as suas aulas para as crianças, para as mulheres, para os homens, para a igreja. Obrigado. Você entende exatamente o que o pastor Steve Andrews disse. O futuro da igreja deve ser cada cristão, cada crente, um discípulo, e cada discípulo um ministro do Evangelho de Cristo. Vem conosco nesse momento. A igreja do Nazareno do Castelo está com as portas abertas para te receber. Nós podemos te receber nos nossos cultos online, nós podemos te receber nas nossas atividades na igreja. A igreja está ativa e mais forte do que nunca. E hoje é um dia de comemoração. E nós vamos comemorar esse dia de uma determinada maneira. E hoje nós vamos comemorar assim. 100 vídeos no YouTube. Você só vai ficar olhando o bolo, porque é nós que vamos comer. Mas nós vamos agradecer ao Senhor por este momento histórico na nossa igreja e no canal. 100 vídeos que nós fizemos de mensagens e nós estamos muito gratos ao Senhor por isso. E nós vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor, e depois nós vamos apagar a velhinha ali. Amém? Renata, pode orar por nós. Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu durante todos esses dias, durante, Senhor, esses 100 vídeos, Senhor, postados nas redes. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de levar a Tua palavra, de falar do Teu amor, de falar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos pela Igreja do Castelo, nós te louvamos pela disponibilidade de cada um, Senhor, de cada membro, de cada um que se juntou a nós, ó Pai, para levar a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para todos nós. Deus abençoe. 1, 2, 3 e... Aí, Dudu! As crianças da igreja queriam estar fazendo isso, né? Deus abençoe todos vocês. Vamos apagar, Renata? Aí, irmãos, eu preciso dar algumas orientações para vocês. Domingo que vem, dia 6/9, nós vamos voltar às nossas atividades presenciais. E você que está assistindo esse vídeo agora, é porque você nos acompanha nas redes sociais. Então, nós queremos dizer a você, em primeira mão, como será esse dia, para que você se prepare, se programe para isso. Nós vamos estar lá no dia 6/9. Todas as orientações nós vamos disponibilizar para vocês num aplicativo onde você precisa fazer a sua inscrição. Então você precisa entrar nesse aplicativo que vai ser disponibilizado hoje, tá? No nosso Facebook e no nosso site. Você pode entrar lá, entrar nesse aplicativo, acessar esse aplicativo, fazer o seu cadastro para a sua participação no culto de domingo. Pastor, se eu não fizer o meu cadastro, ou se eu for fazer o meu cadastro não for aceito, é porque a quantidade de pessoas se encerrou. Nós não podemos ultrapassar 10% da capacidade, 20% da capacidade de público que nós temos na igreja. Então, nós podemos participar nesse culto apenas com 40 pessoas. Então, as vagas serão disponibilizadas nesse aplicativo. Você vai entrar e fazer a sua inscrição. Conseguiu fazer a sua inscrição? Você está apto a estar neste culto conosco. Mas existem os cuidados que nós precisamos tomar. Quais são? Nós precisamos estar todos de máscara. Nós não podemos nos aglomerar na entrada da igreja ou na saída da igreja. Nós precisamos evitar os contatos manuais, aperto de mão, beijos, abraços. Eu sei que pode ser que você esteja doido para dar um abraço em algum irmão, mas nós vamos evitar, seguindo todas as recomendações da lei nesse momento. A igreja está disponibilizando para você álcool em gel. Nós estamos lá também com o termômetro para que você, ao chegar na igreja, a gente tenha a ciência de que não tem nada de errado com você. Mas uma outra coisa, os irmãos que são de grupo de risco,
aqueles irmãos que têm alguma comorbidade, esses irmãos vão assistir o culto em casa. Por favor, todas as recomendações do governo do estado, da prefeitura de Campinas, nós vamos seguir. Então, irmão, você que tem alguma comorbidade, fique em casa. Esse culto que nós vamos fazer na igreja, ele vai ser gravado e nós vamos disponibilizar para vocês que estarão em casa, assistindo essa mensagem em casa também. Ok? Então, que você nos ajude nessa. Nos ajude a voltarmos de maneira tranquila, sem problemas, sem dificuldades. A igreja estará adaptada com as cadeiras a 1,5 m de distância uma das outras. Nós vamos dar todas as orientações também no dia do culto, ok? O horário do culto vai ser um horário reduzido, mas nós precisamos saber a intenção dos irmãos, quantos irmãos querem voltar e estarão conosco nessa volta. Este dia de culto, neste domingo, será noite de Santa Ceia. Então, se você tem um desejo de estar conosco lá, eu sei que existem muitos que estão assistindo esse vídeo que estarão. Neste dia nós estaremos comemorando esta volta, que o Senhor nos guardou. E como esta palavra que foi pregada hoje, essa nossa paciência triunfante, porque o Senhor nos cuidou de todos nós. E nós estamos agora prontos para esse retorno, que vai ser gradativo, devagar. Mas em breve nós estaremos, além do nosso serviço online, estando trabalhando para o Senhor presencialmente. As nossas atividades online não vão parar. Nós vamos continuar com os estudos bíblicos, nós vamos continuar com os cultos de oração, nós vamos continuar com as mensagens para as crianças, nós vamos continuar com tudo aquilo que a gente tem feito, né? A única coisa é que um culto por semana nós vamos voltar na igreja. Outra orientação para os pais que têm crianças. As crianças podem ir, mas elas devem ficar com os pais. Nós não podemos ter escolinha para criança. Não pode ter nenhuma atividade educacional dentro da igreja. Então não posso reunir um grupo de crianças num departamento infantil. Não haverá departamento infantil. Não haverá monitor de crianças. Então você que é pai, que quer participar desse dia, você vai ter que cuidar do seu filho, ele vai ter que ficar ao seu lado, não vai poder sair do seu lado, ok? Então essas são as orientações do governo. Eu espero vocês nesse regresso, nesse retorno, que eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que muitos irmãos estarão ali para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. É muito bom passar todas essas informações. Demorou, mas chegou o dia de voltarmos, tá bom? Eu espero você lá, conte conosco e Deus abençoe você. Deus abençoe nessa semana. Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que você fizer. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. Tchau. Boa noite.